Parem para pensar um pouquinho. E se o exército americano, bem no auge daquela paranoia da Guerra Fria, decidisse que a arma mais poderosa não seria uma bomba, mas o próprio medo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como o universo de Stephen King pega essa ideia e a torna assustadoramente real. E olha, isso não é só uma teoria de fã, não. É a trama central de Bem-vindos a Derry, a série que mostra o que aconteceu antes de It. A gente volta lá para 1962, um período em que a paranoia era tão grande que qualquer arma, não importa o quão bizarra, parecia uma possibilidade real. É bem aqui que as coisas ficam interessantes. O horror cósmico do King se choca de frente com a paranoia do nosso mundo real. Vamos entender como a série consegue misturar a ansiedade de uma época com aquela mitologia que a gente já conhece e teme bastante. E no coração desse segredo todo existe um plano. Um plano tão audacioso que meio que redefine o que a gente pensa que é horror. Uma missão ultra secreta com o nome oficial: Operação Precept. A lógica por trás disso é de arrepiar. Para que destruir uma fonte de terror se é possível controlá-la? O objetivo deles não era acabar com o mal. Era transformar esse mal na ferramenta de guerra psicológica mais poderosa que alguém já conseguiu imaginar. E para tirar um plano maluco desses do papel, os militares montaram uma equipe bem particular. Primeiro, o General Shaw, o cérebro por trás de tudo. Depois, Dick Halloran. Quem é fã de O Iluminado vai reconhecer na hora. Ele funciona como um sensor psíquico, usando o brilho dele para achar a criatura. E o mais importante, Leroy Hanlon, que vira o escudo humano da missão. Uma peça central, mas que de forma trágica nem imagina o perigo que está correndo. A ambição era surreal, pegar esse terror cósmico, algo que a gente nem consegue entender direito, e transformar num ativo militar controlável. Sabe, como um novo tipo de míssil ou avião. Uma ideia que, para qualquer um que conhece as histórias de Deadly, já nasce fadada ao fracasso. E é nesse ponto que a ficção começa a parecer real até demais. Esse plano, por mais fantástico que soe, ecoa de um jeito bem sombrio na nossa própria história. A resposta, infelizmente, é que sim. E a gente encontra essa resposta em projetos do governo daquela mesma época, projetos que hoje são de conhecimento público. É só pensar no projeto MKUltra. Enquanto a Operação Precept queria controlar uma entidade de medo que vinha de fora, o MKUltra tentava fazer algo igualmente assustador: controlar a mente humana por dentro, transformando o medo e a própria psique em armas. Então, o que a gente vê aqui é a lógica do mundo real sendo levada às últimas consequências no mundo sobrenatural. Bem-vindos a Derry pega essa ambição real de controlar a mente e joga a pergunta no ar. E se eles encontrassem uma mente monstruosa para tentar controlar? Só que toda operação militar tem um custo humano. E no centro desse plano terrível está um homem. Um homem cuja tragédia pessoal vira a maior arma dos militares: Leroy Hanlon. Por causa de um ferimento de guerra, a parte do cérebro dele que processa o medo foi danificada. Então, Leroy é literalmente incapaz de sentir pavor. Para a entidade, ele é como se fosse invisível. E para os militares, ele não é um veterano traumatizado, ele é a ferramenta perfeita. E essa desumanização toda fica escancarada nessa frase do General Shaw. Leroy não é visto como um soldado, um herói, ou nem mesmo como uma pessoa. Ele é reduzido a um dano, uma característica biológica para ser explorada, uma peça descartável no jogo. A maior vulnerabilidade dele se torna o seu maior valor. Isso o transforma na cobaia ideal, um reflexo ficcional das vítimas reais e anônimas dos experimentos do MKUltra. E aí a gente chega num paradoxo incrivelmente trágico. O único homem Derry que é neurologicamente incapaz de sentir o medo sobrenatural da criatura é um homem negro nos anos 60. Ele vive numa sociedade que dá a ele todos os motivos para sentir medo, todos os dias. Então, depois de analisar tudo isso, a gente fica com a pergunta: quem é o verdadeiro monstro em Derry? É a entidade ancestral que se alimenta de medo? Ou seria algo bem mais humano e talvez, por isso mesmo, muito mais assustador? A resposta está na reação dos militares. Quando eles se deparam com o mal cósmico, algo que não dá para entender, a primeira pergunta deles não é como a gente destrói isso. Não, é como a gente pode usar isso. É a lógica fria da oportunidade em face do horror absoluto. Essa abordagem burocrática do mal sugere algo terrível, que talvez o monstro mais assustador não seja aquele que tem garras e dentes, mas sim aquele que opera com pranchetas, memorandos e autorizações de segurança.
E no final das contas, a série nos deixa com essa última pergunta perturbadora. Ao tentar transformar o medo numa arma, o que acontece quando a arma aprende a usar o seu mestre? Na tentativa de controlar o horror, a humanidade corre um sério risco de se tornar a sua marionete perfeita.